Aqui é o professor Eliezer, sejam bem-vindos. Eu estou aqui gravando o vídeo 1, é o nosso primeiro vídeo, e nesse vídeo eu faço uma revisão dos principais conteúdos que foram abordados em sala de aula. Então, para os alunos que faltou, essa primeira parte aqui, o vídeo 1, 2, 3 e 4, a gente está fazendo uma revisão do Excel nível básico, para que depois a gente possa entrar já em conteúdo nível intermediário. Para fazer isso, eu enviei no grupo de WhatsApp um arquivo, do qual, dentro desse arquivo, tem uma pasta de trabalho, dentro dela tem duas planilhas, que a gente vai desenvolver o conteúdo de revisão para que vocês possam assimilar. Então, sugiro que ao acompanhar o que será abordado, se vocês tiverem alguma dúvida, pause o vídeo, volte, treine, para que possa assimilar o conteúdo e assim facilitar o dia a dia no processo de ensino-aprendizagem. Vou aqui para a planilha. Então aqui está a planilha, o arquivo 1, o nome do arquivo é arquivo 1. Aula Introdução Excel, N2, 18 de agosto de 2026. Então, dentro desse, aqui eu tenho duas planilhas dentro dessa pasta de trabalho. Deixa eu só ajeitar aqui um procedimento. Ok, ligado, certinho. Ok. Então eu tenho aqui a atividade inicial, depois a gente vai configurar aqui, vou dar a orientação para configurar a página. E nós temos o demonstrativo, que é uma tabela, demonstrativo de vendas da empresa TDK Alimentos Limitada, o ano fiscal 2021. Nessa tabela aqui de vendas, nós temos aqui os títulos, que nós chamamos de rótulos. Então, cada coluna a gente tem uma descrição. Esses dados, tá? Aproveitando, esses dados são fictícios. Eu utilizei o ChatGPT para criar esses dados para que eu pudesse utilizar em aula, então são fictícios. E o que eu tenho aqui agora então é uma planilha que tem mais de 1.500 pedidos. Entretanto, entre aqui tem várias linhas em brancas, eu estou mostrando aqui várias linhas em brancas, e para a gente trabalhar com esses dados a gente tem que excluir essas linhas em branco. Então aqui eu tenho que excluir todas elas, vou ensinar para vocês, é o que eu abordei lá no laboratório, então vou ensinar como que a gente pode excluir essas linhas em branco. Tem vários, a gente vai excluir. Depois, o que a gente vai fazer? A gente vai formatar essa planilha. Por exemplo, aqui na coluna D, é a coluna de data. Eu tenho data aqui, vou aumentar o zoom. Olha aqui que a data que está aqui, ela está em algarismo numérico, que é a data que o Excel ele reconhece. E aí a gente tem que formatar essa data por formato que nós conhecemos. Então o Excel, desde lá dia 1º de janeiro de 1900, ele veio contando os dias. Então tem aqui, a gente vai transformar esse dado, que aqui está 44.443, qual a data que corresponde. Então eu tenho que transformar essa planilha. A gente tem que alinhar aqui todos os algarismos, todas as colunas que tem texto, a gente vai alinhar à esquerda, todas as colunas que tem algarismo numérico, a gente vai alinhar à direita, e aqueles que tem algarismo numérico, igual a coluna H, a gente vai, como é moeda, a gente vai deixar com duas casas decimais, e se tiver aqui centena e milhar, a gente vai usar o ponto que separa centena de milhar. Depois a gente vai incluir uma coluna, porque eu tenho aqui,
uma coluna que é a quantidade de produtos foi vendido, depois o valor unitário desse produto, o custo unitário desse produto. Então eu vou criar 3 colunas, claro que uma que eu possa saber qual que é o valor total do pedido. Então eu tenho aqui a quantidade que foi vendida, então qual que é o valor total. Depois vou ter uma coluna qual que é o valor total do custo, e depois vou ter uma coluna o valor líquido desse pedido. O nome do cliente, então eu tenho o nome do cliente e o sobrenome do cliente, eles são separados. A gente vai inserir uma outra coluna da qual a gente possa juntar o dado da coluna J com o dado da coluna K. Então aqui eu posso usar uma função, a concatenar, ou então eu posso usar o E comercial. A gente vai fazer isso. Eu tenho aqui o CPF do cliente na coluna E. Esse CPF ele está com 7 dígitos, está faltando aqui mais 4 dígitos, então a gente vai, o que vai acontecer? Aqui embaixo, aqui no canto esquerdo, eu tenho a planilha 1, que a gente está trabalhando, e na planilha 2. Então na planilha 2, a gente tem uma coluna aqui, coluna A, que ela é CPF cliente complemento. Então tem 4 dígitos aqui de números. O que a gente vai fazer? A gente vai vincular esses 4 dígitos em uma coluna lá na planilha 1. Então por isso que eu aqui, depois da coluna L, a gente vai inserir uma coluna para a gente vincular os dados que está aqui na coluna, na planilha 2, a gente vincular esses dados na planilha 1, e depois eu vou inserir uma outra coluna para que a gente possa juntar o CPF de 7 dígitos com o CPF de 4 dígitos que a gente vai vincular, aqui o que vem da planilha 2, e assim a gente vai ter uma coluna com CPF com 11 dígitos. Depois o que a gente vai fazer? Eu tenho aqui o F, a unidade federal, tem as cidades na coluna N. Na N eu tenho o F, que é a unidade federal, e tem os estados. O que vai acontecer? A gente vai criar na coluna O, a gente vai criar uma nova coluna. Essa coluna vai ser chamada região, e aí a gente vai trabalhar com filtro. O que vai acontecer? Por exemplo, vou pegar aqui Minas Gerais, então vou com filtro selecionar todas as cidades de Minas Gerais e vou classificar para a região Sudeste. E assim eu vou fazendo, que cada estado a gente vai vincular a uma região. Para que isso? Para que no final a gente possa ver o desempenho, né, em relação a vendas, o desempenho por região. Então eu poderia ver que, por exemplo, na região Sudeste, quanto é que foi vendido, região Nordeste, quanto é que foi, porque aí a gente, no processo de tomada de decisão, a gente pode verificar qual a região que teve o melhor desempenho e qual que teve o menor desempenho. E aí a gente, em decisão gerencial, a gente pode trabalhar melhor naquelas regiões que teve menos desempenho e também aí adequando conforme a proposta da empresa. O que mais? E a gente vai incluir também, eu não falei isso lá na aula prática, mas eu vou incluir uma coluna aqui, a coluna B, aliás, incluir não, aqui na coluna B a gente vai criar um código específico para cada pedido. Então eu vou pegar aqui, por exemplo, 4 algarismos aqui do número de pedido, vou pegar lá no nome do cliente, eu vou pegar as 3 últimas letras aqui do sobrenome do cliente e vou também juntar com... vai ser isso. Nome do pedido, vou pegar aqui 4 nomes do pedido. Vou pegar nome do produto, as 3 primeiras letras aqui do nome do produto. E
ou as três últimas letras do sobrenome, três últimas ou os três primeiros sobrenome do cliente. Então a gente vai fazer isso. Então, primeira coisa que a gente vai fazer é tirar as linhas em brancos, igual tem aqui na linha 35, linha 38, vou tirar essas linhas em brancos. Vou diminuir o zoom. Então aqui eu diminui o zoom, vocês podem ver que a gente tem linha em branco. Aí o procedimento, qual que é? Eu tenho aqui as guias, aqui em cima, a guia arquivo, página inicial, a guia inserir, layout de página, fórmula, dados, revisão, exibir, desenvolvedor que vocês não têm, mas depois a gente vai incluir. E na página, na guia página inicial, se vocês não tiverem, pedir para clicar, página inicial, lá no canto superior direito, no final, a gente tem um grupo de comandos chamado edição. Eu vou clicar nesse ícone que tem uma lupa chamada localizar e selecionar, e é aqui que a gente vai fazer o nosso procedimento. Então vou clicar na setinha, vou escolher o comando aqui ir para especial, então é esse comando aqui que eu vou utilizar. Vou voltar, localizar, clico na setinha e vou escolher o comando aqui que é o quarto, ir para especial. Clico nele, vai abrir uma janela. Dentro da janela ir para especial, a gente já tem aqui outros comandos para selecionar, e aí eu vou escolher qual que eu quero. No nosso caso, eu quero tirar toda célula toda célula em branco. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que selecionar primeiro a minha tabela. Agora eu lembrei aqui que eu não selecionei. Então vamos aqui, para selecionar, eu tenho que selecionar a tabela, porque senão, se eu seguisse ali, ele ia até o final da planilha, quer dizer, de toda essa planilha, tem mais de 1 milhão de linhas e colunas, e ia selecionar tudo e depois excluir, a gente ia ficar só com essas colunas que a gente está vendo. Eu não quero fazer isso agora, eu poderia fazer, mas não quero, porque não é o propósito dessa atividade. Então, para a gente selecionar aqui toda essa tabela, como tem linha, a gente tem linhas em branco, então os comandos que eu vou apresentar aqui, ele vai parar, ele seleciona e para na última célula que tem dado. Depois eu tenho que ir continuando e até chegar no final, que é tem a linha 1500 e alguma coisa. Então primeiro vamos selecionar, eu vou clicar na célula C27, então coluna C, linha, coluna C, linha 27, onde começa esses dados. Vou clicar e com o teclado, vou pegar aqui o teclado, então eu vou lá clicar, vou apertar a tecla Ctrl aqui do lado esquerdo, a Shift, aumentar aqui o zoom, do lado esquerdo Ctrl e Shift, aperto Ctrl seguro, Shift seguro e com setinha para a seta de direção, que ela está aqui do lado direito, a seta de direção, eu vou clicar nessa seta de direção que está aqui para a direita, que aí eu seleciono a linha. Então vamos lá, Ctrl Shift, seta de direção para a direita. Então eu mostro aqui para vocês que a gente selecionou todos os dados que tem aqui na horizontal. E agora eu vou utilizar Ctrl Shift e seta para baixo para a gente selecionar todos os dados até antes da última célula em branco. Agora o detalhe. O que vai acontecer? Ele vai parar na seleção, vai parar aqui até a primeira célula em branco. Como a gente tem uma planilha que tem várias linhas em branco,
Então eu vou segurar Ctrl Shift e vou apertando a setinha para baixo, até chegar à linha 1541, que aí a gente para, porque a gente selecionou toda essa tabela. Então vamos lá. Ctrl Shift e setinha para baixo. Deixa eu voltar aqui. Parou uma e vou indo. Ó, eu estou indo, está parando, onde tem linha em branco. Eu estou apertando a tecla de setinha para baixo, segurando Ctrl Shift. Opa, aí já foi para 1 milhão. Aí foi aqui a última célula, 1.048.576. Eu vou dar agora, segurando Ctrl Shift e setinha para cima, a gente volta ao último dado que tem aqui da planilha. Então está selecionada a nossa planilha, está na linha 1601. Solto a tecla Ctrl e o Shift. Então aqui os dados estão todos selecionados. E agora eu venho no grupo de comando, página inicial, grupo de comando, localizar e selecionar, e clico na setinha. Vou escolher o comando ir para especial e vou selecionar em branco. Então eu clico aqui em branco. Então nessa opção em branco e vou clicar OK. O que aconteceu? Vou só mostrar essas 4 linhas, ó. Então eu tenho a linha 35, 38, 44, 45 e assim vai até o final da nossa seleção, que estão selecionadas. Agora com o botão direito do mouse eu vou clicar em qualquer uma dessas células que tem essas linhas selecionadas para a gente selecionar a opção excluir. Então aqui eu vou pegar nas C35, botão direito do mouse, abriu essa janela. Eu escolhi essa opção aqui, excluir. Abriu outra janela e aqui eu poderia escolher, ó, deslocar a célula para cima, mas eu não quero, eu quero tirar toda a linha. Então eu vou selecionar essa opção aqui de baixo, linha inteira, que ele vai excluir todos esses campos que foram selecionados e vai excluir a linha inteira. E dou OK. Pronto, então a gente já excluiu todas as linhas aqui em branco dentro dessa tabela que tem os dados. E para certificar disso, vou clicar aqui na célula C27, então aqui o nome do pedido, vou apertar a tecla Ctrl e a tecla setinha para baixo, e ela vai parar na última célula que tem dados. Olha, então ela parou aqui na última. 1547, a última célula que tem dado. Para eu voltar, então vou mostrar aqui no teclado, teclado, para a gente ir para, o que eu fiz? Ctrl, setinha para baixo, a gente foi para a última célula que tinha dado. Agora eu quero voltar, então estou lá na última célula que tem dado, então eu aperto o Ctrl e setinha para cima. Só para mostrar para vocês também que à direita eu tenho aqui uma tecla Ctrl, então ela tem tanto lá na esquerda como aqui na direita. Então aqui é o Ctrl, setinha para cima, a gente vai para a primeira célula que tem dado. Então voltei aqui. Então a gente já excluiu todas as linhas em branco. E agora a gente vai colocar bordas, tá? A gente vai colocar bordas em todas essa nossa tabela. Para colocar bordas, procedimento básico. Qualquer comando que eu tenho que selecionar primeiro para depois executar o comando, senão não vai resolver. Então, para selecionar aqui, tem outros procedimentos de seleção, mas eu vou ensinar aqui básico. Então, eu tenho célula C27 ativada, Ctrl, Shift, setinha para direita, selecionei na horizontal. E agora Ctrl, Shift e setinha para baixo, assim a gente seleciona tudo. Então eu selecionei todo a minha tabela que tem dados. E agora a gente vai inserir bordas. Bordas é que em cada célula eu tenho que colocar aqui as linhas
nos 4 lados desse retângulo. Para a gente incluir bordas, eu estou na guia página inicial, eu tenho o grupo de comando fonte e tem uma opção aqui no meio aqui. Então tem 3 linhas de ícones, primeira linha, segunda, 2 linhas de ícones, primeira e segunda. Na segunda, aqui no meio, eu tenho aqui, passando o mouse, eu vou ter um campo para a gente inserir bordas. Então tem esse procedimento, então eu poderia usar o atalho. Eu tenho um atalho que é a janela de formatação de célula, que o atalho é a célula Ctrl e o número 1. Ctrl 1, a gente abre a janela de formatação de célula. E tem um atalho também no e-book. Então aqui eu tenho um e-book. Se eu for aqui no sumário, esse e-book eu já mandei para lá no grupo. Se a gente for no sumário, tem 2 páginas só de atalho. Então estou aqui no sumário e aqui ó, na seção 4.1, teclas de atalho. Vou clicar nela. Então eu peço a vocês consultarem, porque aqui tem várias dicas de teclas de atalho que a gente pode utilizar. No nosso caso, é esse primeiro que eu estou mostrando aqui, ó, Ctrl e 1, a gente abre a janela de formatação de célula. Ctrl 1, formatar célula. Então é só apertar Ctrl 1, abre a janela, essa janela aqui de formatação de célula, e eu tenho uma aba, que é a 4ª aba, que é bordas. Então aqui eu poderia incluir as bordas, ó, que bordas internas e contorno. Então eu poderia usar essa aqui, mas eu vou usar a que está aqui no comando, na página inicial, grupo fonte. Nesse ícone aqui eu clico na setinha e vou escolher todas as bordas. Então essa aqui é a opção, todas as bordas. Pronto, colocamos bordas em toda a nossa planilha. Para certificar, célula C27, Ctrl, setinha para baixo. A gente foi para a linha 1547, tem bordas, as outras não. Ctrl, setinha para cima, voltei para a primeira linha. Então é aqui, eu vou agora encerrar esse vídeo. Então foi aqui que eu parei na última aula, a primeira aula. Então agradeço aqui a atenção de vocês, espero que o vídeo possa ajudar cada um de vocês no processo. Então grato e até o vídeo 2.